nossa vida a gente precisa ter inteligência emocional. Para tudo. Você vai arrumar um emprego, você vai namorar, você vai ter um amigo, você quer conservar um relacionamento com um amigo, um relacionamento de liderança, não importa qual é o relacionamento que você quer conservar, não importa, você precisa ter inteligência emocional, né? Se não tiver, vai dar ruim com certeza. Vou esperar aí a nossa amiga Camila entrar. Enquanto isso, eu estou aqui encaminhando essa mensagem para todo mundo. E se eu não me engano, eu já joguei 2 vezes no mesmo grupo. Olha só que doideira, gente. Como é que a pessoa faz um negócio desse? Já aconteceu com vocês, meninas? De vocês jogarem a mesma coisa no mesmo grupo? Meu Deus, a gente comete cada gafe, não é mole não. Josi tá aí, Leilane, deixa eu ver aqui quem eu conheço, quem eu lembro, porque também tem esse detalhe, gente, vocês precisam colocar um nome de usuário que seja fácil da gente entender, né, pelo amor de Deus. Eu sei que é um desafio, um grande desafio, porque nem todo nome o Instagram aceita, né? Eu sei disso, eu sei, gente, é um desafio. Mas, se você eu tenho lá o curso, né? O curso onde eu deixo o seu... eu te ajudo a deixar o seu Instagram arrumado profissionalmente. Eu já começo pelo nome de usuário. Porque como, gente, que você vai ter um Instagram arrumado profissionalmente se você não consegue nem ser achado pelo seu cliente? Seu cliente simplesmente não te encontra. E aí? Como que você... não precisa ter um Instagram arrumado profissionalmente, né? Seu cliente não vai te achar mesmo, né? Então, ter um nome de usuário que seja fácil, simples, é importantíssimo, viu? Eu tenho muita dificuldade, eu sei que muitos têm dificuldade de encontrar os amigos, principalmente aqueles que têm números, ponto, underline, tem 2 letras iguais, assim, sequenciadas no nome de usuário. Isso é um desafio, viu? Cadê a nossa amiga Camila? Será que ela já entrou aí? Camila, se você já entrou, fala comigo. Manda aí. Socorro, chama a Camila. Olá, olá, bom dia! Eita. A internet caiu bem na hora de entrar, mas deu certo, graças a Deus. Menina, meu celular tava travando. Dá pra acreditar? Porque quando o Só negócio é bom, Jesus. quando o negócio vai ser bom, já é bom, né? Bem-vinda, olha, já tem muitas pessoas aí, parabéns. Vamos arrasar aqui E aí, pessoal? o emocional. Isso mesmo. O que que vocês estão achando? Será que vai dar bom a gente falar aí sobre inteligência emocional? Eu queria até perguntar para Camila. Eu escolhi falar sobre inteligência emocional porque eu percebi que os os maiores erros da humanidade se dão por pessoas que são emocionalmente abaladas, né? Elas não têm controle emocional. Mas e você, Camila? Fala aí para mim. Por que Bem, que você escolheu falar sobre inteligência emocional? bem assim, Lila, mas assim, apesar das pessoas, eu comecei a estudar isso para mim, né? Até porque eu era a primeira que precisava de inteligência e preciso ainda, mas já tenho desenvolvido bastante, né? E aí, então, isso que me chamou a atenção, porque quando eu comecei a me perceber, também comecei a perceber o outro, que os outros também precisam muito, né? Então, não sou só eu. E aí, então, é assim um ponto fundamental e que hoje as empresas já estão cobrando. Então, se você chega lá, vai fazer uma entrevista, não tem inteligência emocional, não consegue controlar suas emoções, fica nervoso, fica estressado,
né? E a sua história em relação à inteligência emocional conta muito também para que você tenha oportunidades, né? Portas se abrem aí quando nós temos essa bendita inteligência emocional. O que é isso, Lívia? Meu Deus, que é isso? Mas antes da gente começar o nosso assunto, a gente precisa saber, você já compartilhou com todo mundo? Com todos os seus amigos? Porque assim, basicamente, se eu sou ser humano, eu tenho emoções, né? Então, eu preciso entender o que é inteligência emocional e como ter uma inteligência emocional, né? Então, seria todo mundo. Você precisa compartilhar com todo mundo, não é isso, Camila? É isso aí, eu já estou aqui compartilhando, nem estou vendo a tela aí que vocês estão escrevendo, mas então me segue aí, vamos compartilhar aí com o maior número de pessoas para que possamos entender hoje o que é isso, o que é essa inteligência emocional que cada vez mais está sendo solicitada e falada, né? Já tem grandes empresas aí que já têm um know-how super extenso nessa área e estão dentro de escola, dentro de empresas, né? Em todos os ambientes. E se nós não aprendermos isso, nós vamos ficar para trás, Lila. Camila, ó, aqui tá a Elinete, a Eliette, a Mary, a Rosane, a Josiane, tem um monte de gente aqui. E eu faço uma pergunta para vocês, gente. Vocês já perderam alguma oportunidade muito boa por falta de inteligência emocional? Digita aí, sim ou não? Sim ou não? Eu quero ver, hein? Isso. Quero ver vocês digitando. E você que Fala, Camila. E você ainda que não entende bem o que é inteligência emocional, coloca aí o que é, né? Porque hoje nós estamos aqui para desmistificar esse negócio. Porque até um tempo atrás, eu também não sabia, né? Eu sabia de outras coisas que era isso, mas essa palavrinha ainda era esquisita. É complicado, né? Fazer uma live em dupla, né, Camila, tem os seus desafios, porque tem um certo delay, né, de uma para outra, a gente precisa entender esse negócio aí, esse jogo aí do tempo, para poder não atropelar uma outra, e eu tô te atropelando direto. Tá tranquilo, já estou acostumada a fazer lives, e aí, para mim é tranquilo. Eu também atropelo bastante, então eu perdoo. Ai, Deus, geralmente no que a gente erra, a gente perdoa as pessoas, né? E, gente, eu vou te falar uma coisa, sabe? Eu não sei se a Camila já ouviu aquela lenda que tem por aí, né? Que nos vídeos da Lila você aprende. Mas existe uma lenda que se você não curtir, você não aprende. E a lenda vai profunda, viu, Camila? Se você não compartilhar e comentar, o dedo cai. Alguém aqui quer ficar sem aprender e sem o dedo? Então, compartilha aí, comenta. Gente, ó, fizemos uma pergunta. Você perdeu algo muito importante na sua vida por não ter inteligência emocional? Digita aí. Quero ver, hein? Escreveu alguma coisa aí, mas eu não consigo. Porque minha tela deu um probleminha básico aqui, tá uma bem. Preciso trocar. A Leilane falou que sim, que já perdeu. Eu creio. Cadê? Eita, Jesus. Creio que seja saber controlar nossas emoções. Ela tipo, tá respondendo, né? O que é inteligência emocional? E a Camila. Ah, a Camila tá aí. Ah, tá. Eu achei que tu tivesse caído. Olha aí. Tá vendo? Então, ela já, assim, deu uma... Ó, a Leilane falou que os dedinhos dela estão aí. Estão todos garantidos. É isso aí, Leilane. Vamos comentar. Sabe o que eu percebi? A gente assiste muitas lives do Pablo, né? E eu percebi, Camila, que
quando a gente destrava nesse negócio de já chegar numa live ou num vídeo já curtindo, a gente começa a ganhar isso também de volta, sabe? Eu tinha muito esse problema. Você tem esse problema, Camila? Olha, onde eu chego, eu lasco o coraçãozinho e escrevo, e eu sou até a chata do negócio. Às vezes nem dá tempo da gente ver o vídeo todo, mas a gente deixa um comentário. Tem que entrar no assunto. Então, vamos para o nosso conteúdo, porque a galera tá aqui, ó, já enfoguetada. Isso aí. Tá animado esse negócio, vamos lá. Eu separei um versículo para falar sobre inteligência emocional. Mas se você quiser começar, Camila, você pode começar. Ah, tá. Não, nas minhas lives eu sempre inicio com um versículo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e tem todos os assuntos da nossa vida. E as pessoas acham que inteligência emocional é novo. É novo para esse mundo, gente, pelo amor de Deus. O Senhor já falava do século sem fim, né? Se nós já tivesse isso antes, nós já estávamos numa vida bem melhor. Vamos lá. Qual é? Eu separei Salmos 37, 8 e 9. O versículo é assim. Deixa eu organizar minhas coisas aqui, porque eu tô toda enrolada, sabe? Isso é normal, isso é normal. O versículo é: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só levará ao mal, pois os maus são eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Gente, eu não sei se você já ouviu aquela frase assim, não sei você, Camila, digita aí se sim ou se não. Quem te irrita, te domina. Você já ouviu essa frase? Quem te irrita, te domina. Você já ouviu essa frase? Digita aí. Não, não. Cara, não sentido. Eu já vi algum. Por quê? Porque a irritação, você pega os códigos desse versículo. Não se ire, e rejeite a fúria. Ele, na verdade, ele dá lá no final, ele diz, mas os que esperam no Senhor, os que têm paciência, sabe? Receberão a terra por herança. Isso é, né? Fala. Pode falar, Camila. Eu estou dizendo isso é inteligência emocional, né? Continua. Isso é inteligência emocional, é isso mesmo. Porque quando você se irrita, você quer tomar uma ação, não é? Você não se irrita e fica lá quietinho. Ninguém se irrita e fica quietinho. Todo mundo que se irrita, ele quer responder, ele quer brigar, ele quer chutar o pau da barraca, né? Quebrar o pau da barraca logo. E aí, a pessoa fez com que você tomasse atitudes precipitadas e você tivesse aquelas ações ali que você depois ia se arrepender, que ia ter consequências ruins. Não é, Camila? É bem assim, né? E aí vai virando assim um bolo de neve e a gente vai nos consumindo, né? E isso faz tanto mal para o nosso organismo, né? Essas irritações, essa ira, né? Guardar essas mágoas. Então, assim, isso emocionalmente é terrível para nós, porque cada emoção, Lila, ele despeja em nós uma carga de química, né? Cada emoção ela tem sua química própria, né? E aí a gente estuda isso lá na neurociência, né? Tem uns nomes direitinho, eu não vou falar aqui, né? Tem que comprar a mentoria, brincadeira, Lila. Mas então, assim, tudo que nós sentimos, o cérebro despeja uma química. Então tem a química da felicidade, tem a química da tristeza, né? Tem da depressão, de tudo. Você está ficando deprimido, está jogando ali uma química no seu corpo, onde você vai sentir, o seu corpo inteiro sente. Então, você está fazendo o seu corpo sofrer quando você dá vazão a esses sentimentos, né? Não é que nós somos humanos, né? Nós vamos sentir sim. Mas qual é o problema, Lila? Qual é o problema?
O maior problema, eu acho que é porque a gente não tem domínio das nossas emoções, né? E a gente quer agir no automático, sabe? Agir sem pensar. A Elinete colocou aqui Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, inabilidade, gente, até travou a língua, Jesus! Bondade, fidelidade, mansidão. Gente, a gente precisa disso tudo. E não precisa ser um super-herói para ter isso tudo, não. Viu? Você só precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Começa a estudar a palavra de Deus, né? Você estuda frequentemente a palavra de Deus, né, Camila? Ah, sim, é a minha profissão, né? Assim, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, mas é baseado na palavra de Deus, na espiritualidade. Porque, assim, eu antes eu não sabia como juntar, né? Eu sempre gostei, assim, eu fui a pessoa que era para fazer psicologia, hoje eu estudo psicologia por conta própria, né? Mas sempre sonhei isso, e aí depois, quando eu descobri que dava para unir as duas coisas, assim, para mim foi perfeito. Porque eu faço a leitura diária, acompanho assim, faço um mês de provérbios, né? E tenho aqui, eu sou ministra da igreja, então eu tenho que acompanhar a liturgia, que são 4 palavras de Deus, né? Então tudo isso assim, a gente está em contato direto com o Criador, né? Não tem como. A delícia, né? E o bom é que a gente não vai ficando no raso, né? Porque tem muitas pessoas que falam que são cristãs, mas elas não vão à igreja, não oram, não pegam a Bíblia para ler. Elas simplesmente são cristãs porque elas já entenderam que o diabo não é bom, que as coisas do mundo não é boa, que não são boas, né? E elas ficam ali de frases de TikTok, frasezinhas de Reels, aí decoram aqueles versículos que, como eu, nunca consegue decorar nem o endereço do versículo. E fica tão fácil, né? Pode falar. Assim, que hoje em dia nós temos o Google, o que importa é a gente saber a palavra de Deus, né? Porque, assim, por exemplo, eu falo assim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Me pergunta onde é que está, eu não sei. Algumas coisas eu sei, né? Onde que está. Alguns versículos. Mas o que importa é você viver a palavra, né? E ver ela aplicada no seu dia a dia. Como é importante. Viver a palavra, né? Em Romanos diz que nós precisamos ser a carta que o mundo vai ler, né? A gente precisa ser essa mensagem, porque para e pensa, se por um acaso a Bíblia for proibida, se a gente não tiver mais acesso à Bíblia, como que a gente vai ler a palavra de Deus, né? A gente precisa ser a palavra viva, andando por aí, transformando vidas, né? E olha, só consegue transformar vidas, Lila, quem está inteiramente ligado ao Senhor, tá? Porque no tempo de hoje são tantos gatilhos, tanta informação, e você vai achar que aquilo está te preenchendo. Só que a verdade é o Senhor. E aí você vai ver os empresários, as pessoas que realmente são ricas hoje, estão tudo lendo a Bíblia, estão tudo aqui, ó, buscando aqui, porque eles já têm o dinheiro, né? O dinheiro eles já têm, eles já viram que dinheiro não é tudo, né? Dinheiro é bom, né? Mas é uma ferramenta. Então, assim, as outras coisas vêm por acréscimo e a gente precisa ter a inteligência emocional. Vai encontrar na palavra de Deus, em estudos, mas se você não tiver as emoções certas, que é justamente, vem aí o Gálatas 5, que né, fala da temperança, da felicidade, da amabilidade. Isso é um sentimento, Deus mora no nosso coração, né? E aí daí a gente floresce esses sentimentos. Isso é vida e é coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Coisa de Deus, coisa maravilhosa de Deus. As coisas de Deus, Deus na nossa vida, é o melhor que nós temos. É o melhor de nós, sabe? Hoje no devocional foi feita uma pergunta.
foi feita uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Muitas das vezes, pessoas que não têm controle emocional, elas enxergam a vida tão difícil, as situações que elas estão vivendo, de uma forma tão difícil, que elas falam assim, tá difícil demais, vou desistir dessa vida com Deus, porque, poxa, olha só, eu tenho Deus e estou vivendo tudo isso. Olha só que loucura. Aí a pergunta que é feita, olha só, pega isso para a tua vida. Deus é o quê? Deus é amor, paz, alegria, felicidade. Deus é provisão. Deus é aquele colo, refúgio. Se você, que está vivendo uma vida difícil, tirar tudo isso da tua vida, tem como melhorar sem isso tudo? Cara, então não é bem por aí. Não vamos desistir da vida com Deus. Desista de fazer o que você está fazendo de errado. Não desista do que você tem de melhor. Deus é o melhor que nós temos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E se estiver fazendo sentido para vocês aí, galera, não deixe nós sozinhos, não. Tá ok? Vai comentando, vai escrevendo aí que nós contamos com a participação de vocês, tá ok? E é isso aí, né? Então, assim, não tem como a gente ter essa inteligência emocional, essa inteligência emocional é o relacionamento comigo mesmo, né? E o relacionamento com o outro, né? E essa comunhão, eu e o outro. Mas como que eu posso dar para o outro, Senhor? Engraçado, Lila, quando eu falava que já existia na Bíblia, muitos anos, né, muitos séculos, o que acontece? Olha aqui uma inteligência emocional. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Comenta aí sobre essa frase. Cara, amar o próximo como a si mesmo é muito louco, porque você pensa assim, eu tenho que... Antes ele fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, acima de mim, acima de tudo, né? Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar o próximo como a mim mesmo, eu penso, poxa, como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Muitas das vezes, eu penso assim, existem pessoas que se autoflagelam, existem pessoas que não se cuidam direito, existem pessoas que não cuidam da sua saúde, não cuidam das suas emoções. Nem sempre você vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. Porque, para e pensa, você está se amando? Você está se amando realmente? Você olha no espelho e você consegue falar assim, esse corpo é um templo do Espírito Santo, eu vou cuidar dele. Eu vou me amar, eu vou me aceitar, para assim eu poder amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque se você não está conseguindo amar as pessoas, isso é um indicativo de que você não se ama. Você sabia? Nossa, é tão perfeito, porque assim, eu vivi isso, né? E eu achava que tudo partia do outro, né? E aí eu vivia em tantos conflitos, eu achava que as pessoas me achavam chata, que as pessoas não gostavam de mim. Eu achava que tudo as pessoas que eram muito mal, né? E realmente algumas até são, né? Mas essa daí né? Mas assim, quando você começa a se conhecer, como o comportamento do outro em relação a você muda, né? As pessoas passam a te respeitar, as pessoas passam a te ver com novos olhos, né? Você se impõe, se posiciona. Gente, é perfeito, né? A gente olhar para nós mesmos com caridade, com misericórdia, se perdoar, né? Olhando para as nossas fraquezas, porque o mundo diz que nós somos perfeitos e nós não somos, né? Então, assim, olhar mesmo para as nossas desonestidades, para a nossa falta de caráter, dói, né? Não estou dizendo que é simples, que é fácil, isso dói, né? E aí você tem que ir contar para alguém, porque não adianta você só olhar, você tem que contar para alguém, porque é um ato de humilhação para você, onde você vai falar assim, eu não vou fazer mais isso, né? Porque o meu irmão, ele não merece o pior de mim, ele merece o melhor de mim, né? Então é isso que o Senhor fala nessa palavra, né? Amar o próximo como a mim mesmo, isso é inteligência emocional, gente.
e que as empresas estão pedindo todos os momentos. Eles não querem mais gente que não olha para o próximo. Eles não querem mais pessoas que só querem para si, vender horrores, mas o colega do lado não está vendendo. Entendeu? Isso é inteligência emocional, né? É você cuidar de você, se amar e ser essa luz, né? O Senhor disse que nós fomos feitos para ser luz para as nações, né? E hoje tem possibilidade aqui, ó, pela internet, com todos os meios da gente ser luz para as nações. Muitas pessoas na era da internet ainda vivem nas trevas. Então, assim, o que você está fazendo para mudar isso? Responde aí. Não é o que você está fazendo para mudar essa situação na sua vida. Sabe o que você falou que me chamou muita atenção? Eu até queria ressaltar sobre as empresas. Muitas das vezes, pessoas que trabalham com vendas, elas pensam apenas no bolso dela. Vou vender, não importa para quem, vou vender para todo mundo, vou sair vendendo. É o famoso vender água para esquimó, né? Vender gelo para esquimó, né? É o famoso isso. Só que se você começa a vender com inteligência, se importando com o que a pessoa precisa, buscar oferecer para ela o que ela precisa, isso também faz parte do amar, viu? Você vai, a pessoa ali pode se sentir amada, porque ela foi ouvida, ela se sentiu importante. Você não ficou ali só falando o que você queria, tacando tudo aquilo, empurrando tudo aquilo em cima dela. Você simplesmente parou, prestou atenção no que ela falou, soube calar a boquinha, sabe? Porque a gente às vezes não sabe calar a boca. Fica diante do cliente só tagarelando e não pega os códigos do que o cliente está dando. Muitas das vezes o cliente está ali com o indicativo de que ele quer realmente comprar o seu produto, mas você tem que saber qual produto que ele quer comprar exatamente. Como que eu vou vender esse produto para o meu cliente? Como que eu vou suprir a necessidade do meu cliente? Porque, de repente, você sendo um vendedor dentro de uma loja, você tem vários produtos lá. Qual que é a necessidade do seu cliente? Muitas das vezes ele foi ali em busca de uma coisa que às vezes ele nem tem necessidade. Mas se você parar para conversar, para ouvir o seu cliente, com certeza você vai descobrir algo que ele tenha de necessidade e você vai fazer ele sair feliz daquela loja. E alguém, né? E alguma pessoa aí na live pode estar até pensando, mas o que tem a ver com vendas e tudo isso? É lógico que a gente viaja um pouquinho, né? A gente vai um pouquinho mais longe, mas tem tudo a ver, Lila. Sabe por quê? Porque, assim, quando a gente tá em relacionamento, né? São os relacionamentos. Nesse caso, você tem um exemplo de relacionamento social, né? Você precisa ser mais honesto possível, ser honesto mesmo, é mais honesto possível, não, é ser honesto mesmo, você precisa ter caráter, né? Você precisa ouvir, né? Do que a inteligência emocional diz, de uma escuta ativa, né? Isso é uma escuta ativa. E assim, o mundo, Lila, ele carece de uma escuta ativa, né? As pessoas carecem de uma escuta ativa. Então, assim, você está diante de alguém e você ouvir, olhar na característica da face dela, o que ela precisa, o que essa pessoa está querendo me dizer, o que está por trás da história dessa pessoa. Muitas vezes não é aquilo que ela está falando com a boca, né? Muitas vezes você percebe no sentido da pessoa, né? Em uma única palavra, né? Então, isso é uma escuta ativa. Então, assim, as pessoas, elas estão necessitadas desse tipo de escuta, elas estão precisando mesmo, por isso que muitas pessoas, às vezes, chegam ao extremo, né, de tirar a própria vida, porque não teve alguém que a escutasse, né, que a ouvisse, que desse atenção à sua dor, né? Ela está dizendo, ela está mostrando que está só no quarto, que está no quarto escuro, ela está mostrando que está só na TV, que está só no vídeo, mas ninguém parou para falar assim, o que você está sentindo? Me conta, se abre comigo, né? Me dá atenção, eu te dou a minha atenção, te dou meu tempo agora, né? Então, assim, nós vamos chegar num momento em que o mundo está caminhando para isso. A inteligência emocional, isso é perfeito, né? Se o Senhor tiver paciência conosco e nos esperar, né, nós vamos transformar esse mundo com isso, entendeu?
Porque, assim, as pessoas precisam, nós estamos estudando, e você que ainda não aprendeu isso, meu irmão, minha irmã, está a Lila, tem a Melry aí, né? Nós estamos já transbordando isso, porque nós já estudamos isso há quase 2 anos, e nós já estamos conseguindo ajudar outras pessoas, né? Eu tenho uma cliente, Lila, que ela veio para mim, assim, uma pessoa já resolvida, riquíssima, né? Mora nos Estados Unidos, muito gente boa, tudo, mas com uma história de dor muito grande, sabe? E aí, ela é brasileira, então, assim, você vê, não é questão de dinheiro, gente, não tem nada a ver com dinheiro, né? Não tem nada a ver com status social, tem a ver com o que você sente, com o que você carrega. E o que você carrega da sua história é o que você é para o outro, né? Para as pessoas que estão à sua frente. Então, assim, eu consegui trabalhar com ela, a gente conseguiu trabalhar as dores dela, e hoje ela me agradece. Então, assim, que coisa boa, né? Você poder ser luz na vida de outras pessoas. O que é isso para você? Não precisa ser como eu e a Lilo, que trabalha diretamente ensinando isso. Não precisa. Onde você está, lá na loja, que você atendeu bem, que você ouviu a pessoa, né? Isso vai te trazer esse benefício, porque você vai estar contribuindo, transbordando na vida daquela pessoa. Onde você estiver, se é na igreja, se é na rua, qualquer lugar que você der um olhar, que você sorri, que você não for aquela pessoa, né, triste, porque assim, a Bíblia fala muito, né? A tristeza matou a muitos. Gente, sorria. Quando você sorri, a química do cérebro vai jogar todo no seu corpo, e o seu corpo vai ficar feliz, e você vai mudar o sentido da sua vida, entendeu? Sorria, mesmo que tá difícil, mesmo que tá duro, ninguém tá dizendo aqui que você vai deixar de ter problemas, né? Ninguém tá garantindo isso. Você viu as técnicas para mudar o seu humor? Você chegou a ver? Eu antes do Pablo fazer, eu já tinha na minha empresa, né, a gente ficar lá naquela posição de Mulher Maravilha, botar a caneta aqui, né? Você não consegue ficar triste quando você faz o seu corpo mandar sinais para o seu cérebro de que você está bem, de que você está feliz. Não tem como. Agora, repara o jeito que você tá agora, exatamente agora. Como que você tá? Você tá assim, curvado? Você tá com a cabeça meio baixa? Teu celular tá para baixo? Você já percebeu, ô Camila? Já percebeu que se você botar o seu celular assim para baixo, você ficar olhando o seu celular para baixo, você também pode mudar a sua fisionomia e ficar um pouco triste, sabia? Você precisa colocar o seu celular assim, meio que onde a sua cabeça não fique para baixo, né? De uma forma que a sua cabeça não fique para baixo, porque ficar muito tempo com a cabeça para baixo também traz um pouco dessa tristeza, dessa ansiedade, né? A fisionomia, ela muda muito. Mas sabe o que eu estava pensando? A gente estava falando sobre ter uma escuta ativa. Gente, eu li o livro, que eu li muito com esse livro, porque eu fazia isso direto. E é exatamente um indicativo de que tem problemas na parte da inteligência emocional. E ela quer participar da live, gente? Deixa ela falar também. Eu falo oi, aí depois a gente vai falar pra Marisa, tá? Fala oi. Qual o nome dela? É a Mariana. A Mariana veio dar um oi pra gente. Gente, ela veio enriquecer a nossa live, gente. Dá um oi aí pra ela, Mariana. Ai, Mariana, bem. Aqui, né? Ontem ela pegou, aí eu tava aqui fazendo a live, e ela pegou e tava ali na parede do quarto, porque eu faço aqui no quarto. Aí ela pegou, passou batom na palminha da mão e passou assim na parede. Aí eu vendo a cena, ainda mostrei para as meninas. Aí depois eu achei que estava mostrando só para quem estava ao vivo, né? Porque aí eu falei, a live não vai ficar gravada. Aí ficou, o Instagram mostrou para todo mundo. Falei, meu Deus!
Individual, a gente maquinei. É coisa de mãe. É coisa de mãe. Pois Ai, gente. é. Então vamos lá, Lila, vamos ver se nós consegue aqui. Então, o que eu estava falando? Que eu realmente eu cometia um erro terrível de não ter uma escuta ativa. E nesse livro, olha só, o nome do livro é O Monge e o Executivo. Eu não sei se vocês já leram esse livro. Digita aí para mim, gente. Quem já leu esse livro? Digita eu, se você já leu esse livro. Eu tenho o PDF dele, caso vocês precisem, eu mando para vocês. Um livro maravilhoso, Monge e o Executivo. Ele estava contando que ele, numa reunião assim, em grupo, né, todo mundo ali com a cadeirinha em redor, e o líder ali conduzindo aquela reunião, o líder fez com que cada um, assim, um depois do outro, né, na sequência de que estavam sentados, falasse quem era e o porquê estava ali, só. Olha que doideira. A moça que estava do lado do rapaz que é escritor do livro estava falando e depois ele estava ali pensando ali, pô, o que eu vou falar, o que eu vou resolver aqui da minha vida, meu Deus, deixa eu ver o que eu vou pensar aqui, que eu vou falar. Aí, na hora que pulou para a vez dele, que a menina parou de falar, pulou para a vez dele, o rapaz que estava conduzindo a live, ele falou, fulano, pera um pouquinho. Antes de você falar a sua parte, me diz o que você achou do testemunho da amiga do lado. Cara, ele não tinha ouvido nada, 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 nada. Ele ficou em pânico, desesperado e totalmente constrangido, porque ele não tinha ouvido nada. E sabe o que acontece muito quando a gente vai num relacionamento qualquer, seja de venda, seja um relacionamento comercial, ou um relacionamento de amizade mesmo, não importa. A gente faz muito isso e a gente precisa controlar o nosso ego, as nossas emoções, sabe? Porque a gente só quer falar, a gente só quer que o outro nos ouça, mas a gente não quer ouvir, né? E isso faz parte da comunicação. Você precisa ser uma pessoa comunicativa, que as pessoas lidam com você, as pessoas vão ter ali um algo a mais, um acolhimento, o amor de Deus. Como que a pessoa vai entender que você é uma pessoa que está ali acolhendo ela, cheia do amor de Deus, se você nem ouviu ela? Você acha que Deus não nos ouve? Pelo amor de Deus, Deus está pronto para nos ouvir o tempo todo. E muitas das vezes a forma que Deus vai agir aqui na Terra é através de mim e de você. Então você precisa ter inteligência emocional para lidar com as pessoas, não deixar o seu ego na frente, sabe? Nessa hora aí de se comunicar com as pessoas, viu? E aí, dominou a fera? Ó, tá todo mundo mandando um beijo para Mariana aqui, hein, Camila? Que chique, tá vendo? A Mariana é um sucesso. Todo vídeo que eu abro, ela aparece. Ela sempre aparece. As crianças estão aqui, né? Nós temos que já terminar aqui, que eu coloquei ele ali, deu o lanche, coloquei ali para me aguardar, agora eles já estão um pouquinho agitados. Mas nós já estamos quase finalizando, né? Isso, estamos finalizando sim. Eu separei só um versículo de Provérbios, Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Gente, nós precisamos. Nós precisamos, gente. Isso é necessário, porque assim, a ira, né, essa falta de controle, você querer dar resposta rápida, querer agir no automático, isso é não ignorar as ofensas, né? Porque muitas das vezes nós nos sentimos ofendidos, né?
E tem algumas tarefinhas, né, que dá para a gente fazer, por exemplo, escrever, né, ficar bravo com a pessoa assim na escrita, depois escrever perdoando, né? Tem várias tarefinhas que dá para você fazer, tá? Falar com a cadeira, né? Falar sozinho, porque assim, não dá para você despejar toda a sua raiva e seu rancor na vida das pessoas, né? Então você tem direito de ficar chateado, mas não tem o direito de magoar e de maltratar ninguém, né? Agora, não, mas o outro tem direito de maltratar? Também não tem, mas a vida é feita de escolhas, né? E você precisa ser igual ao outro? Não precisa, né? Você não precisa ser mal igual ao outro. Então, é bem isso que o Senhor falou, né? Quando alguém te dá um tapa, você vira outra face, você não vai revidar, né? Você sai de perto, vai brigar com o travesseiro e aí depois você pede perdão, né? Acalma seu coração, respira fundo e aí depois você resolve o problema. Não deixe o problema para resolver assim lá quando nunca, né? Porque aí a gente guarda aquilo e vai fazer mal para o nosso coração, para a nossa saúde, né? São as doenças psicossomáticas, né? Porque quando a gente não vai bem nos relacionamentos, a gente fica tomando veneno todos os dias, né? Que é com sentimentos ruins que leva essas toxinas para o nosso corpo, né? Sabe uma coisa que eu percebi? Eu uso o meu Instagram para ajudar pessoas, né? Pessoas na área da criatividade, do aprendizado. E eu percebi que muitas pessoas que não têm imaginação e têm dificuldade de aprender, elas, com certeza, elas geralmente têm bloqueios emocionais. Uau. Olha que doideira. Isso, o bloqueio emocional te impede de imaginar, te impede de ter criatividade, te impede de aprender, gente. Ai, não vamos ficar nesse negócio, não, assim, impedido de fazer as coisas. Vamos cuidar da nossa vida, tira esses bloqueios daí. Isso mesmo. E aí nós sabemos, né? Agora que nós estudamos, nós sabemos como cuidar desses bloqueios, te ajudar a vencer esses bloqueios, né, Lila? Eu vou fazer a minha. Camila ajuda, né? Camila, você ajuda no seu Instagram, né? Isso, eu ajudo, mas também tenho uma mentoria, porque tem coisas que não dá para a gente ajudar aqui, né? Aí, então, a gente tem a mentoria que a gente conversa, né? Eu tenho a minha mentoria pessoal e estou fazendo uma mentoria em grupo com a Melris. Então, assim, que ajuda, porque a gente vai trabalhar os bloqueios, né? Tem as tarefas que você vai fazer. Então, falar, mas isso é bobagem. Não é, né? Tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, né, que a gente comunica é o que vai influenciar na sua vida, né? A palavra ela tem poder, né? Alguém já ouviu essa frase antes, então você vai mudar a sua forma de se ver, de se sentir, né? E aí vai trabalhar o perdão e com certeza vai ser uma pessoa muito mais livre para crescer na vida, para fluir, para se relacionar, né? Para amar, e é isso que nós nascemos para ser, né? Com certeza, com certeza. Eu também tenho mentoria, mas não é nessa área emocional. A minha mentoria agora, no momento, é para você conseguir fazer uma live de sucesso, conseguir monetizar na sua live. E eu vou abrir para esses dias, viu, gente? Fiquem ligadinhos nos stories que vocês vão saber de primeira mão como monetizar numa live. Tem muita gente que faz live, né, Camila? Mas não ganha dinheiro com isso. Aí, precisamos, né? E eu já estou na mentoria da Lila, então está sendo maravilhoso, transformador. Né? Ela tem uma energia surreal e é isso que importa, né? O jeito da pessoa, a alegria, a forma de falar, porque assim, aprender sobre você vai achar em vários lugares. Hoje em dia não precisa pagar para você aprender. Só que, assim, para aprender assim, sozinho, só que sozinho você não vai a lugar nenhum. Né? Precisa dessa energia, precisa de alguém te incentivando, te ajudando, mostrando onde você está errando, onde você pode melhorar, né? São visões, né? E a gente precisa disso, de se conectar com pessoas para pegar a visão dela, né? A visão, essa energia, esse jeito de ser que nos impulsiona. Então, assim, uns 3, 4 dias, eu acho, uma semana que a Lila está comigo, como melhorou o meu jeito assim, de falar na live,
ajudar as pessoas, é um novo gás, né? Deus sempre coloca pessoas boas nos nossos caminhos, né? Então, assim, começa a observar as pessoas que estão ao seu redor, isso é inteligência emocional também. As pessoas que estão ao teu redor, elas te levam para cima, para frente, para o alto, né? Para você vencer, ou as pessoas que estão ao seu redor, elas colocam para baixo, né? Te colocam para baixo, te humilha, derruba, né? Então, assim, saia dessas pessoas e vamos crescer. Vamos encerrar, né, Camila? Os babies querem comer, os babies querem brincar com a mamãe. Mamãe tem que dar atenção para os filhinhos, gente. Não é só os seguidores. Gente, vocês gostaram dessa live? Ó, eu queria que vocês dessem um print, marcasse a gente lá nos stories de vocês. Marque a gente. Fala aí seu arroba, Camila. Eu sou Camila Lopes. Aí, bem facinho, viu, gente? O meu... Bem facinho o arroba dela. O meu é Lila Silf. Arroba Lila Silf, tá tudo certo. Gente, marca a gente nos stories. Se você me marcar nos stories, eu vou repostar. Vocês vão ter visibilidade de toda a minha audiência. Então, bora pra cima. Eu também. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu também vou repostar. Então, vamos trocar aí as conexões aí pelo Instagram. Eu quero só ver como é que vai sair esse print, que às vezes sai o print com a gente com a boca aberta, falando, é uma loucura. Então, vamos parar para a hora do print? Vamos lá. Printamos! Gente, fique com Deus, viu? Beijão para vocês. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por participar conosco. Mãe, até. Deixa eu comer o brinquedo. Eita. Até amanhã, pessoal. 9 horas da manhã. Tamo junto. A Mariana já deixou o recado. Eu quero meu brinquedo. Tá bem.